primeiro como eu comecei a fazer brownie e como eu comecei a vender, porque teve um intervalo aí de 10 anos. Eu vendi pela primeira vez e ali me deu um estalo assim, que daí eu fui pesquisar se já existia empresas de brownie. Eu pedi uma sugestão, me diziam assim, ai, coloca brownie da Cleuzinha, brownie da Cleo. E eu, meu Deus, jamais, nunca. Eu acho que é assim que surgem as grandes marcas, né, Cleo? É da intuição, é da percepção dos ambientes, é quando tu tá sintonizada 100% no estado de presença que tu só quer fazer isso. Sim, uma empresa que eu sempre me inspirei muito, que eu acho incrível, que eu sempre gostei da comunicação e até hoje eu gosto muito. Assim, a gente vê pessoas falando mal da cidade, vê aqueles falatóriozinhos e a gente sabe que muitas vezes o que mais vai dar repercussão são casos de fofoca, é traição não sei de quem, é morte não sei onde, é tudo isso que gera audiência, né? Todo mundo tem uma ideia maravilhosa pra resolver a vida do outro, mas aí quando a gente vai fazer não é bem assim. Eu tive uma empresa plagiada, né? Plagiada 100%, assim, de eu olhar, entrar na rede social e falar assim, meu Deus, isso aqui, essa foto eu que tirei. Tudo o que tu tá passando, alguém já passou, já tem livros sobre isso, já tem técnica pra resolver. Não existe, você não é especial. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Fez Como, o podcast do 10+. Hoje, um assunto muito especial, com uma pessoa empreendedora, empresária da nossa cidade. Eu digo que a empresa dela, a marca dela é sensacional e a empresa dela já é uma referência aqui para todos nós, já está expandindo para toda a região. E sabe aqueles bons exemplos de pessoas que começam com uma paixão e vão expandindo e se tornam um negócio extremamente lucrativo e expansível também, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Essa é a Cleo, da Amo Brownie. Que prazer te receber aqui, tudo bem, Cleo? Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de te receber aqui, a gente contar a tua história para as pessoas, né? Sim, tu sabe que eu não costumo falar muito sobre a história da Amo Brownie. Muita gente me conhece, muita gente já conhece a Amo Brownie, mas a história, como que começou, ainda é um mistério aí, então vai ser bem legal compartilhar. Sim, que bom. E o intuito desse episódio é a gente descobrir como que ela fez para sair das 2 vendas por dia, 2 itens por dia, a 100 mil itens em 2024 todo. Então é um grande número, eu tô curioso para saber. Sim. Mas começa do começo, tá? Como que surgiu essa ideia do brownie para ti? Porque sei que tem algumas perguntas do público que eu quero trazer também, mas eu quero saber primeiro aí, como que surgiu na tua vida o brownie? Tu sabe, eu gosto muito de separar primeiro como eu comecei a fazer brownie e como eu comecei a vender, porque a sensação que dá é que eu aprendi para vender. E foi vender, são 2 coisas diferentes. Não, teve um intervalo aí de 10 anos. Então, o que aconteceu? A minha mãe aprendeu essa receita com a minha avó, que aprendeu com uma amiga. Só que na minha casa ninguém é muito confeiteiro, ninguém é muito apaixonado por cozinha. A gente aprendeu e era uma receita que a gente amava comer. Eu tinha 12 anos mais ou menos aí nessa época. E aí o que aconteceu? Minha mãe fazia e a gente convidava minhas amigas para ir lá em casa comer. E as minhas amigas também amavam, então a gente gostava tanto que eu me obriguei a aprender a fazer a forma de brownie para poder me reunir com as minhas amigas todo final de semana e comer brownie. Então, acabou virando uma tradição do meu grupo de amigas e da minha irmã também, porque a gente sabia a receita, a gente aprendeu para poder se encontrar com as colegas e comer, né? E aí virou a única coisa que eu sei fazer na cozinha, sabe? Então, eu não sou uma pessoa cozinheira, não sou confeiteira, não é a minha área, mas o brownie virou uma marca minha, assim, a Cleusa sempre sabe fazer aquele brownie, faz aquele teu brownie, né? Então, foi assim que, conforme eu fui crescendo, também meus amigos mais novos da faculdade também comiam o brownie. E eu sabia que era uma coisa que todo mundo gostava. Mas até aí não existia, assim, a intenção de vender, não existia nada disso. Então não foi assim, tu criou uma fórmula, digamos assim, uma receita e foi testando no mercado e começou a vender. Não foi assim, tu começou, foi natural, assim, com a família, com os amigos, e aí foi todo mundo gostando. Isso. Eu sabia que eu tinha ali uma receita de um brownie e todo mundo que comia gostava. Mas até esse momento eu não existia nenhuma possibilidade ainda de ser um negócio, né? O que tu queria fazer da vida? Então, com 12 anos eu queria trabalhar com moda.
E o meu avô militar, né, super rígido, assim, disse que isso não era profissão. Então eu tinha que escolher entre as profissões que tinham faculdade para mulher, né, as tradicionais, exatamente. E aí quando eu cheguei ali mais, que eu fui me entendendo mais, eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio, mas eu ainda não sabia o que era. Né? Então eu até pensava que eu ia ter uma loja de roupa, que era para trabalhar com a moda, alguma coisa nessa área, assim. Mas eu sabia que depois, quando eu já estava maior, que eu queria ter a minha própria empresa. Então, isso aí para mim era uma coisa já certa. Bom, então ali eu tinha 12 anos quando eu aprendi a fazer o brownie, né? O que aconteceu? Como que eu vendi pela primeira vez? Eu fiz faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu fiz um intercâmbio. Tu fez administração, né? Fiz administração. Fiz um intercâmbio depois que me formei. Passei 6 meses em Dublin, na Irlanda. Ah, que massa. Voltei e comecei a trabalhar numa empresa aqui da cidade como telefonista. Então, fiquei ali uns meses nesse cargo. Aí tu tinha 21 anos. 21. Isso. Fui promovida. E aí o que acontecia? Na empresa, quando você comemorava alguma coisa, você normalmente comemorava com o seu setor, né? Porque tinha bastante setor ali. E como eu não tinha setor, eu era telefonista, não tinha com quem comemorar. Então eu fiz uma forma de brownie e levei, deixei na cozinha, passei nas mesas, assim, do pessoal e disse, galera, tem um bolo ali, tipo uma nega maluca, porque também nessa época... Explicar o que é brownie das pessoas. Isso, não é nem assim ser soberba, como se eu tivesse trazido o brownie para a cidade, mas muita gente ainda não sabia o que era brownie, eu nunca tinha comido. E eu disse, é tipo uma nega maluca, tem ali na cozinha. E passei nas mesas e convidei, e o pessoal foi achando que era uma nega maluca, né? E aí todo mundo começou assim, as reações eram, ai, coitadinho, o bolo dela não deu certo, ai, batumou, ai, vou comer, sabe? Era assim. Mas todo mundo começou a comer de curioso, porque um dizia assim, não, mas tá batumado, mas tá bom, coisa boa isso. E ali eu vi que, pô, mas mais gente tá comendo e tá gostando, então eu tenho um produto que as pessoas gostam. Sim. E ali, como eu já estava maior, como eu já estava trabalhando também numa empresa séria, assim, que muito legal, sabe? Que eu já vi os princípios da administração, assim, os processos bem feitos. Então, eu já estava buscando algo. E aí, foi numa Páscoa, eu resolvi arriscar, então, e tentar vender. Então, o que eu fiz? Eu ia doar na Páscoa uns ovos de Páscoa para o Colégio Esparta, que até não existe mais, mas eu ia doar. E aí eu pedi permissão para vender os brownies dentro da empresa para arrecadar mais dinheiro para esses ovos de Páscoa. E aí todo mundo comprou, todo mundo engajou. Aí eu já tinha um Instagram, então eu já postava. Já tinha marca? Já tinha nome? Não tinha nada ainda, só vendia os brownies. Mas era esse formato que é hoje? Isso, daí eu embalei eles. Ali eu fiz um teste, sabe? Eu fiz um teste para ver como que ia ser, se as pessoas iam comprar, quantos elas iam comprar. Tá, e quando tu servia assim para tuas amigas em casa, família, também nesse formato quadradinho assim, ou era uma forma? Não, era uma forma e cortava cada um ia tirando. E ainda tinha uma briga para quem gostava mais, assim, a melhor parte do brownie é a forma crua. Era uma briga quando a gente fazia, mas... sim, era uma forma, a gente largava e ficava comendo direto dali. Então, isso aí, essa primeira venda que eu fiz foi em 2016. Então, ali eu vendi pela primeira vez e ali me deu um estalo assim, que daí eu fui pesquisar se já existia empresas de brownie. Porque eu sabia que as pessoas vendiam já bolo de pote, brigadeiro, bolo, enfim, docinhos assim, mas eu queria saber se tinha empresa que fazia isso, porque o meu intuito nunca foi vender ou doces fazer ou fazer uma renda extra, ou eu gosto de fazer docinhos. Não, eu queria ter uma empresa, né? Então eu queria ver se já existiam empresas de brownie. E aí eu vi que já existia o brownie do Luiz, que é a maior indústria que nós temos hoje. E ali me despertou, então,
que eu comecei a estudar sobre o business. Possível. Aí eu comecei a estudar sobre o business mesmo. Fazer toda aquela pesquisa que todo mundo deveria fazer, né, antes de abrir um negócio. Sim, faz pesquisa, faz organiza teu modelo de negócio, né, teu plano de negócio. Isso. Vai tentando desenhar antes E como que surgiu o nome Amo Brownie? Como que essa primeira vez que tu fez, tu não tinha nome, tu não tinha um rótulo? Tinha nada ainda. Não tinha nada, mas aí como que tu criou o nome, assim? Então, como eu fiz administração, né, então eu tinha algum já conhecimento na área e também estava fazendo, nessa época eu já fazia pós em gestão empresarial e, enfim, é uma área que eu gosto, é a minha área, né? Então eu sabia que o nome, ele tinha que ser um nome fácil, um nome curto, um nome que combine, né? Um nome que as pessoas lembrem. Sim. Nessa época que eu estava pedindo sugestão, me davam sugestão assim. É muito engraçado porque nessa época eu já tinha clareza que eu ia fazer disso um negócio, né? Então eu pedi uma sugestão e me diziam assim: ai, coloca brownie da Cleuzinha, brownie da Cleo. E eu, meu Deus, jamais, nunca. Porque na minha cabeça eu já pensava assim, e quando não for mais eu que estiver fazendo? Sim. As pessoas vão comprar? E quando eu vender, se ela crescer tanto essa empresa e eu vender, alguém vai comprar uma empresa com o nome Cleus ainda por cima, sabe? Um nome, sabe? Eu era uma menininha de 21 anos, Sim. Daí eu não gostava e achava um horror. Então, ali eu comecei a pesquisar nomes, assim, que eu achasse fácil e combinasse. E aí, o que acontece? Eu comentei que eu fiz um intercâmbio, né? E no meu intercâmbio eu tive a oportunidade de viajar muito pela Europa. Sim. E fui pra Grécia. Quando eu tava em Santorini, na Grécia, me chamou a atenção uma loja de roupa que o nome era Amo, A-M-M-O. E me chamou a atenção porque tudo estava escrito em grego, então eu não conseguia me comunicar, não sabia nada do que estava escrito lá no alfabeto. Uhum. E eu ainda disse para minha amiga que estava comigo, nossa, eu só consegui ler a palavra amo, né? E isso ficou, assim, como uma lembrança minha de Santorini, para sempre. Daí eu só fui abrir Amo Brownie 3 anos depois, mas esse nome me voltou, sabe? E aí o que eu fiz, pesquisei no Instagram Amo Brownie, para ver se já existia. Digitei lá, tentei criar conta. Não existia nenhuma conta, então ficou bem certinho, né? Não precisei botar ponto. Caractere. Isso. E criei a marca ali. Ali virou um nome. Ficou certo que ia ser Amo Brownie. Aí fui pro Canva, copiei lá uma logozinha do Canva com as cores que eu achava bonita e criei o meu rótulo. Foi lá e virou isso aqui. Teve alguma versão antes ou... Teve uma versão antes dessa. A do rótulo eu achava linda, né? Hoje eu olho pra essa e olho pra aquela e falo, meu Deus. Mas pra época foi assim... Sim. Acho que foi bem aceito. Mas todas as marcas evoluem, né? Tem muitas aí que a gente vê, até da Coca-Cola que a gente vê de 1960 lá, é bem diferente. Mas eu até comentei contigo nos bastidores também, eu gosto muito da tua marca, eu gosto das cores, acho que combina muito. Olha pra marca e dá vontade de comer, sabe? Então acho que ficou muito legal. E eu não imaginava que tua marca, que o nome tivesse uma referência grega, talvez, sabe? Ou da Grécia em si. Isso, foi de lá, assim, que veio, né? Então, claro, não é uma coisa técnica, não foi uma coisa super elaborada, super pensada, mas foi espontâneo, sabe? Eu lembrei daquilo, parece assim que tudo casou ali naquela hora, sabe? Sim, mas eu acho que é assim que surgem as grandes marcas, né, Cleo? Porque é da intuição, é da percepção dos ambientes, é quando tu tá sintonizada 100% no estado de presença que tu só quer fazer isso. Sim. Tu focou tanto e tu mentalizou tanto isso que as coisas começaram a acontecer ao natural. Sim. E esse fato, eu acho que não é coincidência tu ir lá olhar numa loja, tudo em grego e só tem uma palavra que tu reconhecesse. Sabe o que significa isso em grego? Não, eu dei uma pesquisada, mas não achei, não. É o nome de uma loja lá. Enfim, mas era pra te olhar aquilo lá e tu gravar. Isso. Isso é massa. E eu hoje conto pra ti, daí eu começo a lembrar e eu falo assim, nossa, até parece mentira, assim, tudo que aconteceu é difícil, sabe, pra mim. Mas foi exatamente assim. E isso foi em 2017 daí. Então,
Da primeira vez que eu vendi até criar a marca, se passou um ano, praticamente. Massa. E quais são as tuas principais referências? Tanto tu falou da tua marca, do dono que surgiu, mas as tuas referências, assim, como negócio, como a receita, tu falou da tua família também, né? Mas quando tu pensa assim, quero crescer, eu quero ficar próximo de quem? Quem que são as suas referências? Então, quando eu comecei... Não precisa ser do segmento, mas assim, tipo, em negócios, né? Sim. Quando eu comecei, uma empresa que eu sempre me inspirei muito, que eu acho incrível, que eu sempre gostei da comunicação e até hoje eu gosto muito, é a Natura. É uma empresa, assim, que... Eu não sei se você se sente assim também, mas a Natura é uma empresa gigantesca que parece que que está sendo feita ali por uma pessoa que... E é uma empresa que tem muito cuidado com a comunicação, com as embalagens, tem um cuidado social, tem responsabilidade ambiental. Então, a Natura foi uma empresa assim, que eu olhei como um modelo, sabe? Sim. Claro que não vislumbrava chegar no tamanho da Natura, mas eu lembro quando eu fui pensar em caixinhas para botar meus brownies, eu testei na embalagem da Natura, porque eu queria botar igual os sabonetinhos, sabe? Sim, encaixadinho. Isso, eu queria que meus brownies fossem encaixadinhos assim. Então, referências eu sempre busquei em qualquer lugar que eu tô, desde qualquer coisa. Se eu tô aqui agora contigo, eu vou olhar teu estúdio e vou falar assim, ai, que legal essa decoração, o que eu posso trazer isso pra mim, né? Como eu posso agregar isso pra mim? Então, eu sempre tive essa visão. E quando eu comecei, eu consegui enxergar onde eu tô hoje. Eu tinha certeza que eu ia chegar onde eu estou hoje. Mas mais do que isso, daí eu já não enxergava, já era muito pra mim. Sim. Então... Cara, eu sou meio suspeito pra falar sobre isso, tá? Porque assim, eu criei o 10 Mais em 2022, mas eu vinha desde 2019 pensando na ideia, então foi 3 anos. Então eu acho que também, quando a gente vai criar uma marca que é muita identificação nossa, vem de antes. E começando a ler Napoleão Hill, principalmente, que estão aqui, alguns livros deles estão aqui, inclusive. Nesse livro aqui, que é o Pensa e Enriqueça, ele fala algumas questões sobre mente mestre, sobre grupo de pessoas que se desenvolvem em comum, baseado numa metodologia e tudo mais. Mas tem uma definição que ele traz assim, que a gente consegue visualizar a nossa realidade no máximo 10 vezes. E que a gente consegue enxergar 10 vezes para frente. Por exemplo, estou faturando 100 mil. Eu consigo me imaginar faturando 1 milhão. Sim. É um pouco longe, mas eu consigo me imaginar. Estou ganhando 2 mil por mês, meu carteira assinada. Eu consigo me imaginar vivendo com 10. 10 mil para mim seria excelente. Então eu consigo imaginar 10 vezes e aí, claro que isso é exponencial. Quando tu chega próximo, por exemplo, estou ganhando 2 mil, agora estou ganhando 3, eu consigo imaginar 10 vezes mais também. E isso é muito legal porque quanto mais tu for desvendando e for crescendo, mais longe tu consegue enxergar. Sim. Então acho que tem a ver com isso que tu falou agora, porque agora eu acredito que tu, e até vou te perguntar sobre as projeções, o que tu pensa de futuro, o que tu enxerga pra frente agora da Amo Brownie, assim, nessa visão que tu tens. Então, quando eu comecei, o meu sonho era chegar e ter a minha loja própria. E o que era o que eu mais queria? Eu queria que as pessoas viessem para Santo Ângelo para conhecer a Amo Brownie, sabe? Que virasse um lugar de referência. Então, isso, claro, não acontece assim numa grande escala, mas acontece com pessoas aqui da nossa região. Isso acontece hoje na nossa loja. As pessoas, são do interior, daí... hoje, essa semana aconteceu, uma moça, ela estava em Ijuí, e ela ia voltar para Cerro Largo, e ela teve que entrar em Santo Ângelo para ir na Amo Brownie. Então ela me comunicou isso, e aí eu fico feliz porque eu imaginava isso, era isso que eu queria. O que acontece? Quando eu consegui chegar na minha loja, que eu não tinha imaginado mais do que a loja. Então eu achei que eu ia chegar na loja e as demandas iam vindo conforme elas sempre tinham vindo até então. Porque eu estava numa crescente. Sim. Eu criei, daí agora eu vou alugar um espaço, daí agora eu vou comprar um forno, agora eu vou contratar uma pessoa. Fui dando os passinhos um de cada vez. Vai fazer 3 anos que eu tô com a loja ali, física, né?
E o que eu entendi é, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou ficar parada. Então eu tenho que decidir se ou eu vou ficar para sempre com a minha loja aqui em Santo Ângelo, sabendo que eu vou faturar isso, que eu vou gastar isso, ou como eu vou expandir, né? Então, como eu sou uma pessoa muito empreendedora, meu negócio não é ter um comércio, muito pelo contrário, eu quero ter um negócio mesmo, eu quero decolar, assim, é o que eu penso, né? Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que sonhar novamente, eu vou ter que olhar para o que eu tenho hoje e ver que caminho que eu vou tomar. Então eu tinha ali algumas opções, eu tinha a industrialização, né, que aí vai para distribuição, então eu foco mais em maquinário, indústria, distribuir, e talvez esse seja o lugar mais lucrativo. Eu tinha me manter ali aqui na cidade, com a minha loja e tal, e vivendo a minha vida normal, que é possível. E eu posso expandir com loja própria, né? Abrir mais uma loja em outra cidade, aqui do lado, que aí eu teria que lidar com a rotina do comércio também, que é o que eu lido hoje. Ou eu posso franquear, tentar estruturar para franquear. Então eu tinha essas 4 opções. Então, no final do ano passado ali eu tive que parar um pouco para pensar o que eu ia fazer. Então, esse ano a gente começou a estruturar, revisitar todos os processos da Mu-Brownie para estruturar ela, deixar pronta para franquear. Essa foi a decisão que eu tomei. Claro que ao longo do caminho, né, a gente pode ver que não é viável, pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe, mas a princípio é isso que é. O processo de padronização de todos os processos é bem trabalhoso, né? Bem difícil, a documentação também muda bastante. Mas fico feliz em saber que tu tem esse objetivo e eu tenho certeza que a marca já é gigante, né? Vai expandir. Vejo ela também para fora daqui, no Brasil todo, né? Também te perguntei antes, né, nos bastidores, assim, se fosse distribuir para, sei lá, um lugar em São Paulo hoje. Aí tu me falou, não sei se é possível e tal, mas aí tem a ideia da franquia. E eu vejo que realmente é possível. Sim, é possível, lógico, né? A gente tem aí várias empresas que conseguem fazer isso. Sim. Mas na estrutura que eu tenho hoje, não é possível. Com a minha maturidade hoje também como empresária, porque também tem uma questão, né? Eu sou empreendedora, faz parte da minha personalidade, eu tenho muita ideia, eu tenho muita vontade, mas ser empresário é mais técnico, né? Exige mais habilidade, exige desenvolvimento, estudo, você tem que saber muito de todas as áreas que tu tá trabalhando, então, além da empresa crescer, o líder também tem que crescer, né? Tem que estar preparado. Com certeza. Senão tu não acompanha. Deixa eu te perguntar, o que tu faz na empresa hoje? O que tu faz na tua empresa? Faço um pouco de tudo. O que eu já deleguei? Eu deleguei a produção. Então, hoje eu não produzo mais. Tá. Eu deleguei o administrativo, né? E o marketing. A parte de criação ali. O marketing, eu digo, é a parte de social media. Sim. Né? Então, o que eu tenho feito hoje? Eu fico ainda um pouco no atendimento, que eu gosto de estar conversando com o cliente. Então, eu ainda fico nessa parte. Na parte de gestão mesmo, tomada de decisão, definir o que nós vamos fazer. É a parte mais estratégica mesmo, né? Sim. Que é onde tu tem que estar, né? Isso. É o ideal, né? Mas, assim, é difícil sair um total do operacional e dependendo do tamanho que tu tá, acho que nem é tão bom, porque tu sai tanto que tu não vê ainda coisas acontecendo, sabe? Sim. Então eu gosto ainda de estar no operacional um pouco, pelo menos um pouco em cada... Sem a pressão de ser a responsável por aquilo ali, mas presente ali. Sim. Ainda tem como fazer isso. Claro, né? Até porque tu precisa trilhar um caminho para depois estruturar toda uma equipe. Hoje tu tá com quantas pessoas? 6 pessoas divididas nessas áreas da produção, marketing, atendimento também. Isso, administrativo. Tá. E eu quero saber de ti, assim, Cleo, o que tu preza hoje na tua gestão? Porque a gente, assim, o intuito do episódio é saber como que tu saiu da venda de 2 para, sei lá, 500 por dia. Sim. Mas
o que tu preza, assim, na tua gestão que é indispensável para ti todos os dias? Então, quando tu me convidou, né, para falar sobre como eu cheguei lá nos 100 mil itens por ano, eu comecei a pensar o que me fez chegar, né? Por que alguns chegam, outros não, às vezes mais rápido, outros mais devagar, mas o que faz tu crescer tanto, né? Eu acho, assim, que o meu cliente, ele confia muito na nossa empresa, porque desde o início, o atendimento é ok, sempre foi muito bom, atencioso e tal. Eu sei que conforme a gente vai crescendo, a gente não consegue mais ter tanta proximidade, apesar de a gente ainda ter. A gente conversa muito com o nosso cliente, a gente está muito próximo, as pessoas me conhecem, eu sei o que tu gosta, qual produto que tal pessoa gosta, que o filho gosta. Mas eu acho que o maior, assim, diferencial é a qualidade, a confiança na qualidade. Por quê? Desde o início, eu sempre usei, a minha receita sempre foi a mesma, nunca teve uma alteração. Aliás, teve uma que eu vou comentar, mas a minha receita é a mesma, os insumos que eu uso são sempre os mesmos. Então, toda vez que tu comprar o brownie, ou qualquer produto lá da Amo Brownie, tu vai sentir o mesmo gosto. Sabe? Porque eu, como cliente... Isso eu queria ter perguntado antes e acabei esquecendo. Tipo, lá, qual que é a diferença do brownie lá da tua avó até o que tem hoje? Ah, sim, eu mudei a receita. Mudou. Eu mudei porque o brownie que a minha avó aprendeu, ele era muito gorduroso, muito doce e com pouco chocolate. Então, ali, quando eu tava testando, quando eu tava testando lá para criar a marca, eu fui mudando. Então, a receita que eu faço hoje é minha. Mas não é patenteada. Mas aí tu mudou ali quando tu criou a marca e dali pra cá... Nunca mais mudou. Nunca mudou. Eu fiz uma alteração, que na minha receita original não ia cacau. E no meio, ali em 2022, eu comecei a incluir o cacau porque eu uso Nescau, né? E a composição do Nescau mudou. Então eu vi que começou a ficar muito doce o brownie, não era o gosto que eu gostava de sentir. Sim. E aí a gente diminuiu um pouco a proporção e incluímos o cacau. Mas assim, pro nosso cliente não mudou. Ou foi muito, muito imperceptível, né? Então, eu acho que assim, para te estar 8 anos trabalhando com alimento, sem ser indústria, né? O fato de a gente ser sempre o mesmo produto, acho que é um grande diferencial ali da Amo Brownie. É uma preservação da identidade, né? Isso. Porque as pessoas têm que se identificar. Porque se tu tem um projeto de expansão hoje, eu quero falar sobre isso também. Sobre como tu tá, quantos pontos de venda tu tem na região. Então, o ponto de venda em Juí, o de Santo Ângelo, Santa Rosa, em qualquer lugar, eles têm que ser a mesma fórmula, né? Sim. E assim, como cliente, você vai num lugar lá e você come um produto que tu amou. Aí tu vai lá e come de novo e não tá igual. Aí tu vai lá e come de novo e não tá igual. Aí tu começa, eu não vou comprar lá, porque lá tu vai aonde? Tu vai dar um presente pra alguém que tu gosta. Tu vai dar da onde tu tem certeza que tu tá dando algo que a pessoa vai gostar porque você gosta. Então eu sempre tive essa preocupação de sempre ter o mesmo produto igual. Então a gente sofre muito com a alteração de insumo, mas eu não abro mão. Minha manteiga é de tal marca, o meu chocolate é de tal marca, sempre tudo igual. Eu acho que isso é um grande diferencial. E sobre a nossa cidade aqui, que a gente estava falando até essa semana sobre, assim, a gente vê pessoas falando mal da cidade, vê aqueles falatóriozinhos, e a gente sabe que muitas vezes o que mais vai dar repercussão são casos de fofoca, traição não sei de quem, é morte não sei onde, é tudo isso que gera audiência, né? Como que tu vê tudo isso? Como que tu vê, primeiro, como que tu vê a nossa cidade e como que tu vê esse processo, assim, tipo, de notícias que não são tão produtivas? Então, eu vejo hoje, assim, eu vejo a gente num lugar mais passivo, sabe? Eu não vejo movimentação. Acho que tem pessoas que fazem movimento, tem muitos empresários ótimos, grandes, empresas muito grandes aqui, muito legais, que muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Eu trabalhei numa empresa super grande aqui da nossa cidade de tecnologia, que ninguém sabia onde eu trabalhava, né? Sim.
Até eu acho engraçado que muitas pessoas também, quando conhecem, muita gente não conhece a Amo Brownie ainda, e quando conhece perguntam, é uma franquia? Não, é daqui, a gente trabalha, a gente faz aqui. E por isso até eu sinto necessidade de começar a falar um pouco mais. Porque eu conheço muitas pessoas aqui, tu também conhece, eu sou daqui, nasci aqui, né? Então, muita gente me conhece, mas pouca gente me vê falando sobre crescimento, sobre coisas legais, né? O que a gente tem para compartilhar. Então, eu acho que Santo Ângelo tem muita coisa legal. Tem pessoas com muita vontade, mas eu acho que falta, assim, a gente se inspirar mais uns nos outros, a gente se apoiar um pouco mais, né? Eu acho que quando a gente tá muito no lugar de julgar, Sim. Né? A gente acha engraçado quando alguém vai abrir um negócio e fala, isso aí nem vai dar certo, né? Mas tu nunca nem foi lá pra fazer dar certo, tu foi lá experimentar, tu foi lá conhecer, Sim. Né? O reclamar e falar mal é muito mais fácil, né, Cleo? Porque, né? assim, primeiro, que reclamar é prazeroso, porque tu delega a responsabilidade para outra pessoa ou para outra coisa. Ah, é da chuva, é culpa da chuva, é culpa do sol, é culpa do... Né? Então eu consigo reclamar muito fácil porque é prazeroso. E também eu deixo de ter essa responsabilidade. Aí se eu for contribuir com alguma coisa, eu preciso pensar, eu preciso ir lá, eu preciso me colocar em ação. É mais difícil da pessoa explicar, eu vou sentar no meu sofá aqui, vou ficar quietinho, falando mal de alguém, porque é mais fácil. E eu mudei muito quando eu comecei a trabalhar no meu lugar de liderança, porque não dá para reclamar. Não dá. Primeiro que, assim, o teu lugar de julgar muda, porque tu começa a receber muito julgamento também, de todos os lados, né? Do teu cliente, do teu fornecedor, do teu amigo, do funcionário. Todo mundo tem uma opinião, uma sugestão, tu não tá fazendo alguma coisa direito. Todo mundo faria mais fácil no teu lugar, né? Sim. Todo mundo tem uma ideia maravilhosa para resolver a vida do outro, mas aí quando a gente vai fazer não é bem assim. E aí, tendo uma empresa, você, além de não reclamar, você começa a também perder o medo de errar, né? Tu vai errar muitas vezes, a decisão que vai tomar errado muitas vezes. Então, eu sempre brinco assim, tá ruim? Vai lá e faz. Então, faz você. Como que você faria? Quero ver. Me fala. Abre uma empresa, seleciona pessoas, cria uma marca, vai lá e faz. Daqui 3 anos tu fala comigo, daí agora tu vai me dizer, daí tu vai estar na mesma posição que eu agora para te poder julgar e... Né? Porque, enfim, não vamos se aprofundar tanto aqui, porque a gente vai falando, né? E já passou 40 minutos, eu acho, tá por aí, então rola rápido o tempo, sabe? E, enfim, ficaria a noite inteira falando contigo aqui, porque realmente serve de muita inspiração. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu tô trazendo pessoas aqui para tentar conectar um pouco mais. Já veio a Fran, Filipim, das Milhas, né? Então, daqui de Santo Ângelo também, informações preciosíssimas. Muito legal. Vai vir muita gente ainda, tem episódios gravados, tem convidados de Santa Maria, de Passo Fundo. Em maio a gente vai para São Paulo gravar também um episódio com alguém lá, sabe, muito grande assim no Brasil. Então tá tudo se encaminhando pra gente criar conexões. Sabe? Então, porque o podcast daqui para nós não é um negócio que vai, sabe, ser lucrativo e que é hoje não é. Então é justamente para ter esse... Para dar espaço, né? Para dar espaço para as pessoas e também para todo mundo se desenvolver e crescer junto, né? Cleo, tem uma questão que a gente comentou também nos bastidores que eu quero muito trazer aqui, sobre a proximidade que tu tem com os teus clientes. Tu comentou que tu tem uma relação com eles, né? Tem grupo. E eu até fiz um vídeo semana passada, né? Ou há mais tempo na hora da exibição do episódio, com algumas dicas do comércio, de como se aproximar do público. Eu vi que tu já faz isso. Tu tem um grupo fechado. Explica como é que funciona tudo isso. Então, uma coisa, um fenômeno legal, né, da Amo Brownie é que, assim, desde que eu comecei criando a marca e fazendo um Instagram, né? Eu fazia em casa, então a minha vitrine era o Instagram. Ali, muita gente começou a me acompanhar e eu comecei desde o início a compartilhar muito lá. Então, eu comprava um forno, eu postava no Instagram. Eu fazia uma entrega, eu postava no Instagram. Tudo eu comunicava lá. E as pessoas foram vendo a marca crescer.
Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com as pessoas, elas sempre se sentiram muito parte do crescimento da empresa. Sim. Então, até um certo tempo, né? Claro que agora já mudou, porque eu já não estou mais à frente do atendimento, mas até eu estar ali atendendo sempre, todo mundo que conhecia a Amo Brownie me conhecia. Hoje não, hoje as pessoas já conhecem a Amo Brownie, mas não me conhecem. Sim. Legal. Então deu certo aquele objetivo lá do começo. É isso, a marca é maior que eu, né? Sim. Eu nunca quis ser eu maior que a marca, mas... então, a gente sempre teve essa proximidade, eu sempre interagi muito através das redes sociais, eu sempre retribuí muito o meu crescimento, né? Então, eu sempre fiz ações para sortear brindes, dar presentes, eu convido as pessoas para participar de uns testes, sei lá, uma pessoa diz que tá grávida, eu vou lá e mando um presente. Então, eu tenho essa atenção com as pessoas. E elas têm comigo também. Então, toda vez que a Amo Brownie faz qualquer ação, sempre tem um ótimo engajamento, porque a gente tem clientes, assim, muito promotores. Pessoas que gostam mesmo, pessoas que falam assim pra mim, nossa, eu compro de ti desde que eu ia na porta da tua casa. Eu falo, sim, eu lembro. E eu realmente lembro de todas essas pessoas, né? E então a gente tem esse grupo no WhatsApp, que é o nosso clubinho, para poder, como a gente não tem ainda assim um grande setor de relacionamento com o cliente, de pós-venda, a gente não tem site, às vezes a gente não tem nem a informação completa, os dados completos do cliente. Então é uma forma que a gente ainda tem de manter próximo. Então qualquer novidade, qualquer desconto, qualquer promoção, qualquer coisa relacionada, a gente manda lá para eles, né? Então eles se sentem incluídos também. Legal. Tu tem o domínio comprado? Tu falou que não tem site ainda. Não tem. Tá, tu comprou o amobrownie.com.br? Tá, então vamos fazer isso logo que a gente sair daqui, tá? Senão tomara que esteja disponível ainda. E aí eu quero te dar um presente, tá? A gente vai fazer a compra do teu domínio, tá? amobrownie.com.br e a gente vai fazer um site pra você. Ai, que legal! Tá? Obrigada! Imagina. Tava no meu plano de 2025. Vamos fazer agora já, pra abril, então vai estar pronto e antes da Finamilha. Show! Fechou? Legal. Bora. Depois a gente vê como é que faz isso, tá? Mas é um presente nosso. Que legal. Falando sobre o clubinho, né, que você tem com seus clientes, chegou algumas perguntas de lá, né? Uhum. Fez uma enquete lá com as pessoas, né? Sim. E aí chegou algumas perguntas e eu quero trazer aqui essas perguntas das pessoas, porque é bom a gente também saber o que as pessoas querem saber. Sim, que elas vão assistir. Então vamos lá. Tem sobre o que levou você a fazer brownie, receita e tradição de família, a gente já falou. Sobre o que te motivou a iniciar, a gente falou também. E aí tem uma bem legal aqui. Nessa jornada da Amo, você já pensou em desistir? E o que lhe motivou ainda mais em focar e ver que ia dar certo? Sim, tem vários dias que a gente pensa em desistir, que a gente pensa assim, putz, pra que eu tô fazendo tudo isso? Por que eu tô passando por tudo isso? Por quê? Quando você tem ali o sonho de empreender, é uma coisa, né? Quando você começa a viver a rotina da empresa, é outra totalmente diferente. Então, por isso que tem empresas assim que tem um administrador. Porque ser administrador não é para qualquer um, né? Os processos, enfim, os controles têm que ser... Eu até digo assim, o processo é mais importante que a ferramenta. A gente não sabe como vai fazer, cada empresa faz de um jeito, mas tem que ter o processo, né? E muitas vezes, no meio de tudo isso, tu tem teus problemas pessoais, tu tá ali, às vezes, o teu esforço que tu faz não condiz com o que tu recebe, né? Ou às vezes tu se dedica muito a algo que... Não sei, acontece uma coisa totalmente inesperada, tu pensa, é uma frustração, né? Tu se frustra com as pessoas. Então, sim, já pensei assim, tá, se eu for desistir, o que eu vou fazer? Vou vender o meu brownie? Eu fecho o meu brownie, vou bater na porta de alguém e pedir um emprego, vou voltar a ser CLT e ter o meu salário certinho no final do mês, porque tem muito isso também, né? E como eu fiz um investimento muito grande de construção e tudo, todo o dinheiro que entra,
é para pagar, né? Então não sobra como tu tá esperando. E tu, em 10 anos tu pensa, eu quero estar milionário, e não é isso que acontece, né? Então tu olha por um lado, tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá tudo ok, mas tu ainda não chega onde tá, e aí tu fica naquela quanto tempo ainda vai demorar. Então sim, eu já teve dias, mas como eu já tive dias, eu também sei que eles passam, então eu respeito agora o meu tempo, né? Então, quando eu não tô muito legal, se, por exemplo, chegou lá uma ação de Dia dos Namorados e eu não tô afim de fazer porque eu não tô legal, eu me respeito, eu não vou ficar criando coisa que eu não tô querendo fazer agora, né? Então, para não me frustrar, né? E o que me motiva a não parar é essa vontade que eu tenho de fazer o meu negócio chegar mais longe, eu ainda não cheguei onde eu quero, então é isso que me motiva ainda a continuar. Eu acho que a gente nunca vai chegar assim exatamente num ponto, vai mudando. né? Mas vai mudando. enfim, chegam. Eu também imagino assim a maturidade do meu negócio assim muito longe daqui. Então para mim já tá lá, sabe? Sim. Acho que eu consigo enxergar isso aqui. Eu sei exatamente assim onde é que a gente vai estar. Eu não sei como ainda. Isso, a gente não sabe como, mas a gente vai fazer. Porque as coisas vão acontecendo, né? E eu faço um exercício, comecei a fazer um exercício no ano passado. É uma dica bem legal isso. Opa. Aprendi num curso que eu gosto muito de fuxicar o YouTube para aprender, né? Uhum. E que é assim, separar todas as áreas da empresa num papel. Uhum. Aí você escreve assim numa coluna o que eu já tenho daquela área, o que eu ainda não tenho e por que eu ainda não tenho. De cada área. Então vai fazer isso do financeiro, de compras, do administrativo. E aí porque assim você tem uma clareza daquilo que tu já fez, tudo que tu já tem, tudo que tu ainda não tem e por que tu ainda não tem. Porque às vezes tu não tem só porque tu não se dedicou àquilo. Sim. Ou tu não tem porque tu ainda não tem dinheiro, ou tu não tem porque tu não tem uma pessoa, mas pelo menos tu sabe o porquê que tu não conseguiu ainda. Uhum. Ou também porque não é responsabilidade 100% tu e às vezes tu tá quebrando cabeça e daí tu desencana daquilo, vai fazer outra coisa que é importante. Aí quando tu pega todas essas áreas, tu vai olhar todos os teus porquês, vai colocar num outro checklist e tu começa a executar aquilo que tu já consegue fazer. Sim. Que aí tu não se dá conta, mas tu já tá dando mais movimento. E aquilo ali pra mim foi surreal, assim, quando eu comecei a fazer isso. E eu faço isso a cada trimestre. Pra empresa, né? É bom a gente ter essa visão, assim, né? Porque a gente acaba caindo na rotina e a gente vai muito na intuição, né? Sem essa visão mais clara. Sim. Tu gosta de ler? Gosto. Qual que é o principal livro que tu indicaria? Pra qualquer pessoa que quer empreender. Então, o livro, assim, essa eu não vou colocar no script, né? Não colocou e assim, tem vários, né? Eu já li, assim, um mais técnico que eu gostei muito, que eu aprendi, que foi o Manual do CEO, que ele fala exatamente como o administrador tem as técnicas, tudo, acho bem técnico ele, eu gosto que ele é fácil de ler. Nossa. Mas o livro, assim, que mudou a minha vida, e eu li ele, acho que eu tinha 20 anos, e me ajudou a pensar até de forma mais estruturada, mais organizada em todas as áreas, era um do Anthony Robbins, que é um coach, né? Eu sei que tem muita gente com preconceito com coaches, mas é o Desperte o Seu Gigante Interior. Uhum. Esse livro, na época, ele é enorme, acho que ele tem umas 800 páginas, até um pouco repetitivo, eu nem me lembro, assim, mas ele mudou a minha forma de ver as coisas, porque ele me ensinou a traçar metas mensuráveis. Sabe aquela técnica que as metas têm que ser mensuráveis? Smart. Isso, Smart, exatamente. E muitas vezes a gente até nem sabe os nomes das técnicas, mas elas existem, né? Sim. E foi ali, eu tinha 21 anos, eu trabalhava ainda como telefonista, e como eu não tinha muito o que fazer, eu baixava os PDF e ficava lendo enquanto o telefone não tocava, né? Então, esse livro foi muito importante, assim, foi muito legal. Lembro dele até hoje. Deixa eu voltar para as perguntas aqui do público, tá? Tem mais uma legal aqui. Que motiva a iniciar, ok. Como que tu lida com... Essa aqui é legal, tá?
Como que tu lida com os concorrentes para eles não te copiarem? Ou tu tem medo disso? Então, eu nunca tive medo de concorrente. Eu acho que eu sempre entendi assim que a minha marca ela tem que ser tão forte a ponto de coisas externas não me prejudicarem, né? Sim. Então, até desde que às vezes me perguntam assim, tu não tem medo de passar tua receita para tuas funcionárias? Eu digo não, porque eu sei o trabalho que é ter um negócio e se um dia elas forem maiores que a Amo Brownie, elas abrirem com essa receita e abrirem um negócio e forem maiores, é mérito delas, né? Não é meu controle isso. E o concorrente eu vejo da mesma forma. Eu sou tão focada ali em fazer o meu negócio funcionar e a minha marca ser forte, porque eu trabalho muito isso. E é uma coisa que eu até não trabalho tanto, apesar de ter conseguido já fazer isso. E a partir de agora, a partir desse ano, a gente vai melhorar um pouco mais. É fazer com que a marca seja tão forte a ponto de a receita não ser mais um problema, confidencialidade não ser e concorrente muito menos. Então, eu não me preocupo muito, assim. Claro, eu também não tenho... Sabe que esse é o ideal, desculpa até te cortar, esse é o ideal, tá? A gente tem uma marca tão forte, tão consolidada que a concorrência ela é relevante e que preço é relevante, claro que dentro do justo, mas isso se dá quando a gente pensa em marca. Sim. E hoje eu vejo ainda, tá? Eu vejo ainda tão difícil os empresários pensarem na marca. Sim. Porque assim, muitos, tá, têm o seu CNPJ e a sua marca lá só para validar o que eles estão fazendo. Sim. Então, tipo, loja de não sei o que, sabe? Sim. Ou bota sigla, tal, AL, não sei o que, sabe? Junta umas letras ali e coloca só para validar. Bom, tem o CNPJ, agora eu posso validar. Tem que ter um nome ali, né? Tá, mas aí depois, e se tu crescer? Né? Isso. Como é que essa marca ela vai fixar nas pessoas? Elas vão conseguir se inspirar em ti, sabe? Então, eu penso bastante nisso. Eu acho que tem uma divisão também entre commodity e diferencial competitivo, né? Tem muita diferença. Mas eu me identifico contigo, eu gosto de pensar na marca, sabe? Claro, eu quero dizer assim, claro que eu não tenho aqui na região um concorrente direto do mesmo tamanho a ponto de ser um embate, como existe a Coca e a Pepsi, né? Assim, que dividem mesmo o mercado. Então, o que eu posso só te dizer é o que eu vivi até hoje, né? E eu gosto quando copiem, cara. Eu gosto quando vem a cópia, sabe? Eu já vi também, claro, eu já tive a minha empresa plagiada, né? Plagiada 100%, assim. De eu olhar, entrar na rede social e falar assim, meu Deus, essa foto eu que tirei. Foi uma sensação muito estranha, assim, mas já aconteceu. A sorte que eu tinha minha marca já registrada. E eu, coitada da menina lá, ficou desesperada, que eu falei que ia processar, que ela tinha que fazer aquilo, não sei o quê. O nome também? Marca tudo? Não, o nome não. Mas a identidade, A identidade, o catálogo, as fotos, a forma de escrever, tudo ela tinha copiado. Sim. Eu gosto quando copiam, assim, de certa forma, porque quando acontece a cópia, é porque tu virou referência, né? Isso. Então, tu nunca vai ser copiado por quem tá na frente de ti. Sim, sempre quem tá atrás. Isso é verdade. Então, eu acho que isso é bom. Só que existe uma questão também que a empresa ela precisa sempre estar em evolução constante. Se tu tá em evolução constante e tem alguém copiando, ela nunca vai te alcançar. Nunca. Porque quando ela chegar ali, tu já tá lá na frente. Tu já tá um passo a mais. Sim, exatamente. Por isso que eu acho até feio quem se envolve nessas polêmicas, assim, de tal pessoa me copiou, fulano me copiou. Isso é uma insegurança tão grande porque, cara, tu não confia no teu fere negócio. um pouco o nosso ego, né? Pô, eu trabalhei pra isso aqui, eu me dediquei, eu criei, e daí uma pessoa foi lá e tá vendendo igual, né? Sim. Às vezes incomoda, eu entendo, mas eu sempre tento pensar assim, não, isso aqui não tá no meu controle, eu não vou... É que as pessoas têm costume, nós temos o costume de achar que nós temos uma ideia genial que é uma bala de prata e que a ideia vai vender muito, vou ficar milionário com uma ideia. Ideia não custa 50 centavos. Não, e tem eu vi alguém falando uma vez e eu guardei isso, que é a maior verdade. Tudo o que tu tá passando, alguém já passou, já tem livros sobre isso, já tem técnica para resolver. Não existe, você não é especial, não tá criando nada diferente.
tudo que tu tá passando, alguém já existe em algum lugar. Alguém já pensou, já estruturou, já debateu. Ou então, quem nunca ouviu, tô com uma ideia assim e tal, daí roubou minha ideia. Cara, como assim roubou tua ideia? Tu fez? Tu botou a mão na massa, tu foi lá, criou, trabalhou 2, 3 anos. Não, então ninguém te copia. Então ideias, eu digo que ideias quando a gente joga ao vento, elas não custam nada. 50 centavos. Exatamente. Tá? Sem ação, sem a prática. Cleo, eu preciso muito. Tá muito bom a conversa. Tenho certeza que as pessoas em casa também estão curtindo bastante. E quero que você vá aqui embaixo, tá? Tem um botãozinho aqui para curtir o vídeo, para se inscrever, para compartilhar com alguém que precisa ver esse vídeo e se inspirar, principalmente na Cleo, em toda essa essência do negócio, da marca dela, né, que ela traz. E eu sei que ela fala brilhando o olho, então é verdade, tá? Sim. Então se inscreva nesse canal aí, curta, compartilha, porque isso ajuda, né, a permanecer também com esse canal, trazendo outras pessoas, né, tão boas quanto a Cleo aqui comigo. E vai te inspirar muito mais. E é gratuito, tá aí no YouTube disponível, tá no Spotify também, né? Tá, Cleo, eu quero fechar aqui contigo então com alguma mensagem, assim, tipo, que conselho tu daria para quem tá aí, quer empreender, quer montar o negócio, mas ainda não teve coragem e, sei lá, quero começar, o que eu faço? Então, eu acho assim que a pessoa ela tem que exercer principalmente o autoconhecimento. Tu tem que se conhecer o máximo possível para que tu saiba aquilo que tu é bom, aquilo que tu não é, aquilo que tu quer, onde que tu quer chegar. Porque ao longo do teu caminho as pessoas vão sugerir muitas coisas, vão criticar muitas coisas, vão dar muitas dicas, né? E muitas vezes de boa intenção. Só que, é como eu digo assim, se tu me perguntar eu quero abrir uma loja de itens para pesca, o que tu acha? Eu vou dizer, Deus o livre, não faça uma bobagem dessa. Mas eu não conheço o negócio de pesca, eu não sei se tu adora. Daqui a pouco tu tem uma ideia ali que tu vai transformar a maior rede de itens para pesca. Mas eu vou te limitar, sabe? Sim. Então, tu se conhecer o máximo possível, tu ter foco, saber onde tu quer chegar. Se tem uma ideia, trabalhar essa ideia, estudar essa ideia, não subestimar essa parte do planejamento, que ela é importante, né? E ser muito resiliente, né? Não levar nada pro lado pessoal, porque os problemas eles vão acontecer todos os dias. Problemas não, os desafios eu digo, né? Não é um difícil, são desafios. Todos os dias alguma coisa vai te testar, vai testar a tua fé, a tua vontade, mas eu acho que ser resiliente, a tua capacidade de pegar uma situação, resolver, seguir em frente, aprender com aquilo, eu acho que vai te levar mais longe. Então, eu tento fazer isso. Eu vou errar. Eu sei que eu vou errar. Não existe eu fazer uma coisa nova e eu saber o que eu vou fazer. Se eu nunca passei, eu vou errar. Só que quando eu errar, eu preciso saber como que eu vou corrigir para eu não errar novamente. Então, é isso que eu faço. Então, uma sugestão é documentar. Eu errei aquilo lá. O mais que tu tiver documentado, quanto mais documentação tu tiver, melhor. Eu errei aquilo lá por causa disso, não vou mais fazer isso. Ano que vem tu vai fazer de novo, volta lá um que tu tinha feito nos teus aprendizados, né? Tu pode lapidar todos os teus processos Bom, erros são grandes professores, né? Eu acredito que nós temos 2 certezas, né? A Márcia está olhando ali porque eu sei que ela se identificou e, enfim, a gente vai conversar sobre isso depois. Eu tenho 2 certezas na vida. Uma é que a gente vai partir dessa para outro plano, sabe? A gente vai sair daqui. E a segunda é que a gente vai errar. Sim. A gente nasce errando, a gente se desenvolve errando. Só que esse erro, ele precisa, né, evoluir, a gente precisa aprender com tudo isso, senão a gente vai ficar errando a mesma coisa o resto da vida. Exatamente. Né? Tem algo que tu queira falar ainda para as pessoas que eu não tenha te perguntado? Tem bastante coisa, né? Mas eu sei que... Se me deixar falando de negócio da Uma Brownie e de empreendedorismo, eu passo a noite inteira aqui. Pode me convidar para mais uns 10 podcasts que eu vou ficar aqui. É bom, né? Porque é bom, eu gosto. Realmente essa é a minha área, assim, é o que me faz, o que me move, né? Tu falou, a minha paixão não é exatamente o produto em si, o brownie, mas tudo que envolve esse mundo, né? E tudo que eu acho que eu vou conseguir fazer
com esse produto. Porque como empresária, e é isso que eu acredito muito e quero também deixar como mensagem, as empresas, elas têm um poder de mudar a sociedade delas. Contratando, desenvolvendo as pessoas, ajudando a cidade, desenvolvendo o lugar que elas estão inseridas, trazendo tecnologia, enfim, a gente tem um super poder ali. Só que a gente falta enxergar isso, né? Enxergar. E eu tenho muitas coisas ainda que eu quero fazer com a Amo Brownie como uma ferramenta para melhorar a nossa cidade, para trazer gente para a cidade, trazer dinheiro para cá, dinheiro de fora, pessoas, enfim. Trazer visibilidade, né? Eu tenho, assim, muita vontade ainda de fazer isso. Eu também. Então vamos junto, vamos marcar um próximo episódio aí, vamos falar mais sobre isso, dá pra gente falar também depois. As pessoas têm que dizer se elas vão gostar, né? Comenta aí se gostou e se apoia a gente fazer uma edição número 2 e uma parte 2. Exatamente. Tá, beleza. Cleo, muito bom falar contigo, tá? Prazer te receber aqui. E espero que você tenha gostado. E vai no Instagram lá, segue a Cleo, segue o 10 Mais, segue todo mundo que está envolvido aqui. Compra brownie, tá? Compra muito, né? Que a gente compra mais brownie, dá brownie de presente. Tu come ainda? Eu como todo dia. Todo dia? Todo dia. Meu Deus. Em algum momento do meu dia eu vou comer, já decidi que não tem. Não tem. Porque tá ali, né? Tá ali. Tá ali na tua frente. Sai um brigadeiro, sai um chocolatinho. Aí eu tenho que experimentar uma receita nova. Faz parte do meu checklist do dia. Beleza. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.